Dando continuidade à aula de ontem sobre verbo, paramos ontem na parte morfológica. Morfologia quer dizer estudo da estrutura e classificação das palavras, né? Eu disse ontem que morfologicamente falando, o verbo flexiona-se para indicar tempo, modo, aspecto, número e pessoa. Então, quando ele indica o tempo, há 3 situações distintas, diferentes no tempo, que é o presente, ocorre exatamente na fala, como disse, no momento, né? Por exemplo, como eu citei o exemplo, ela coloca o clipe verde para marcar a página. E o pretérito? O pretérito é o passado. É uma situação que já ocorreu, um fato que ocorreu anteriormente. Por exemplo, ela colocou o clipe verde na página 26. Então, colocou está no passado, né? O verbo está no passado. No futuro, a ação irá acontecer, ainda vai acontecer, né? Então, ela colocará o clipe verde na página 80, quando a ler. Esse A refere-se à página. Quando ela chegar na página 80, ela colocará o quê? Colocará o clipe verde para marcar, tá? Então, a morfologia, ela trabalha com a estrutura e a classificação das palavras. Então, o verbo, ele apresenta 3 elementos. Que são radical, vogal temática e desinências. Mas a desinência não está no singular. Exatamente. Porque as desinências irá informar em que tempo, modo, em que pessoa e em que número, né? Está. Se está no plural, se está no singular. Então, vejamos aqui. O verbo cantar, por exemplo, contém essas 3 formas, esses 3 elementos. Contém o radical, contém a vogal temática e contém a desinência. Vejamos, se eu disser cante, né? C-A-N-T é o radical, cante, é o radical. É um pedacinho da palavra. Desse pedacinho da palavra é que irá formar outras palavras diferentes. Por exemplo, canto. Eu canto está no presente, né? Eu canto. Eu estou praticando a ação. Eu canto. Então, eu tenho o radical, cante, e mais o O. O O está me dizendo o quê? Está me dizendo que eu estou no presente. De que modo? Do indicativo, entendeu?
Então, se eu disser cantou, já está indicando um tempo passado. E o modo qual é? Indicativo. E assim sucessivamente. Então, quando eu me referia a cantar, eu tenho o radical cante, que é C-A-N-T, que é o radical. Eu tenho o A, canta, que é a vogal temática. E o R, cantar, o R final, que é a desinência, né? Essa desinência está me indicando o quê? Que ele está no infinitivo, né? Desinência são elementos mórficos. O que é elementos mórficos, né? Elementos mórficos é o morfema. O que é morfema? Morfema é a unidade, quer dizer, um pedacinho da palavra, mas que com significação. Se eu juntar, eu terei uma palavra, tá? Então, eu tenho a desinência, é composta por elementos mórficos como radical, vogal temática e a desinência, que indicam o quê? As flexões de modo, tempo, número e pessoa, tá? Então, por exemplo, se eu disser cantássemos, eu tenho eu tenho mais de 3 elementos, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu estou com 4 elementos. Por quê? Porque eu também tenho a desinência modo temporal e também a desinência número pessoal, tá? Então, eu pego o pedacinho cante, que é o radical, mais o A, cantar, o Azinho, que é a vogal temática, mais C, que são 2 S mais E, cantássemos, que está me dizendo o quê? Que está me dizendo que é o modo temporal, né? Ele está me dizendo que modo que ele está me dizendo? Está me dizendo que o verbo está no subjuntivo. Veja bem, o modo subjuntivo é aquele modo que te dá, que ele indica dúvida, né? Mas veremos isso mais adiante. E temporal, o que ele está me dizendo? Está me dizendo que o modo é o subjuntivo e que o verbo está também no pretérito imperfeito. No pretérito imperfeito. Então, do modo subjuntivo. E o mois? Cantássemos. O mois já está me dizendo o seguinte, que é uma desinência, que é um pedacinho, né? Que vai me dizer o quê? O número e a pessoa. Mois. O mois está lá no pronome que? Nós. Pronome pessoal nós. Se nós cantássemos, né? Mois. Está na primeira pessoa, já está me dizendo a pessoa. Primeira pessoa, mois, do plural, tá? Então é isso. Na próxima aula, veremos, vamos dar a continuidade desse processo, tá bom? Muito obrigada pela atenção e até a próxima.